Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Aposentadoria compulsória. Ministro Carlos Aires Brito deixa o Supremo Tribunal Federal depois de 7 meses como presidente da mais alta corte do país. Conselho Nacional de Justiça divulga pesquisa com os maiores litigantes de 2012. 76% dos processos, 3/4 dos processos em tramitação, eram de responsabilidade de um setor público e do setor bancário. Proposta de emenda constitucional que prevê mecanismo de filtro em recursos do Superior Tribunal de Justiça é aceita pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Não é que a gente vai escolher pensar, digamos assim, por esnobismo, uma ou outra coisa, não tem nada a ver. O que vai ser um filtro para a gente não perder tempo com questões que em nenhum lugar do mundo chegam ao Tribunal Superior. E você vai acompanhar ainda uma entrevista com o presidente da Associação dos Juízes Federais, Nino Toldo. Não se trata de uma postura de o confronto pelo confronto, o enfrentamento pelo enfrentamento, mas de um adequado tratamento constitucional que a magistratura tem e merece ter. Eu sou Daniela Ramalho e o Justiça para Todos está no ar. Durante 2 dias, juízes federais paralisaram as atividades numa mobilização pacífica a favor da valorização da carreira. Um movimento bem-sucedido na avaliação do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Toldo. Em entrevista à repórter Roberta Lindbergh, o presidente da AJUF falou sobre o assunto. Acompanhe. Presidente, depois da recente mobilização dos juízes federais, já é possível colher resultados positivos? Qual que é o balanço que pode ser feito dessa ação? O balanço que eu faço é positivo. Foi uma ação, diria eu, inédita, a mobilização ocorrida, porque aqui em Brasília e pelo Brasil todos os juízes se mobilizaram, se reuniram para discutir e procurar esclarecer as razões da paralisação. A magistratura há 3 anos sem qualquer reajuste no subsídio e já acumulando perdas superiores ou próximas de 30%, não pode mais suportar esse estado de coisas. Então, o que se colhe de positivo é a capacidade de mobilização dos juízes da União, não só os federais, porque também numa ação conjunta com os juízes do trabalho, mostramos essa capacidade de mobilização e já há indicativos de que algumas das reivindicações internas da magistratura poderão ser acolhidas num prazo breve. Presidente, quais são os anseios da magistratura, as principais reivindicações da categoria? Olha, são várias reivindicações, algumas de caráter remuneratório hoje, porque a questão remuneratória é mais candente, digamos assim, mas há outras. O que a magistratura busca, fundamentalmente, é a sua valorização. Ao longo dos anos, a magistratura cresceu muito, vem sendo cobrada muito por resultados, mais do que até a qualidade das decisões, o que se tem cobrado hoje é a quantidade de decisões. Então, o que se procura com esse tipo de mobilização também é chamar a atenção para isso. A magistratura não pode ser tratada como uma parcela prestadora de serviços, mas apenas prestadora de serviços. A magistratura decide questões fundamentais do cidadão e precisa ser valorizada para que possa proferir boas decisões num prazo razoável e em quantidade racionalmente adequada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o Congresso Nacional analise a proposta orçamentária do Judiciário. Como que a AJUF vê essa decisão? A decisão do ministro Fux decorre de um mandado de segurança impetrado pela AJUF, pela MB e pela ANAMATRA já há algum tempo. Não diria que diretamente decorrente da mobilização, mas relacionada a ela, sim. O ministro Fux, nessa decisão, sinalizou ao Congresso Nacional que não pode haver uma ingerência indevida do Poder Executivo na pretensão orçamentária do Poder Judiciário. A quem compete a análise da proposta orçamentária do Judiciário
é o Legislativo. Então, a postura do Poder Executivo, nesse específico caso, afrontou não apenas a autonomia do Poder Judiciário, mas a autonomia do Poder Legislativo. E é isso que se chamou a atenção. E aí ele indicou que o Poder Legislativo deverá apreciar no orçamento, na discussão orçamentária, a pretensão do Poder Judiciário na dotação de orçamentária que faça frente a 2 projetos de lei que tratavam da remuneração da magistratura. E agora, quais são as expectativas dos juízes federais? Quais serão os próximos passos? Estamos avaliando todo o movimento, mas nós queremos fundamentalmente o diálogo institucional. A magistratura deseja ser tratada, como eu disse, de uma forma adequada ao seu status constitucional. É isso que é importante que fique claro. Não se trata de uma postura de o confronto pelo confronto, o enfrentamento pelo enfrentamento, mas de um adequado tratamento constitucional que a magistratura tem e merece ter. Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional de Arbitragem, que será realizado no dia 3 de dezembro no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. São 400 vagas dirigidas a ministros, juízes, desembargadores, acadêmicos, advogados e demais interessados. O evento tem como objetivo discutir o papel do judiciário como instrumento de controle da arbitragem. Você vai ver depois do intervalo. Conselho Nacional de Justiça divulga pesquisa com os maiores litigantes de 2012. Serviu para que o CNJ e os tribunais passassem a buscar um diálogo institucional, tanto com o setor governamental quanto com o setor bancário, para que se atacasse a causa dos processos. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. Só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem. Mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa. Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? O setor público e as instituições financeiras lideram a lista dos 100 maiores litigantes de 2012. A pesquisa é do Conselho Nacional de Justiça. Pela segunda vez, uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça revela os 100 maiores litigantes de 2012. Liderando esta lista estão o setor público e os bancos. 76% dos processos, 3/4 dos processos em tramitação, eram de responsabilidade de um setor público e do setor bancário. Nesta edição, a pesquisa analisa as novas ações judiciais ingressadas na primeira instância da Justiça e nos juizados especiais. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, está em primeiro lugar no ranking das organizações públicas e privadas com mais processos no judiciário trabalhista, federal e dos estados. Nos 10 primeiros meses do ano passado, o órgão foi responsável por mais de 4% das ações que ingressaram nestas 3 áreas da Justiça. Em seguida, estão entre os 10 primeiros da lista a BV Financeira, com 1,51% de ações, o município de Manaus, com 1,32%, depois a Fazenda Nacional, com 1,20%, o estado do Rio Grande do Sul, que tem 1,17%, a União, 1,16%, os municípios de Santa Catarina, com 1,13%, o Banco Bradesco, 0,99%, a Caixa Econômica Federal, com 0,95%, e na 10ª posição, o Banco Itaú Card S.A., com 0,85%. Para o conselheiro, a pesquisa pode ajudar o judiciário a encontrar formas de estimular a redução do número de processos. Esse é um número significativo que serviu para que o CNJ e os tribunais passassem a buscar um diálogo institucional,
tanto com o setor governamental quanto com o setor bancário, para que se atacasse a causa dos processos, para que se celebrassem cada vez mais audiências de conciliação, para que se pudesse fazer acordos desses processos e reduzir um pouco esse passivo. Ainda de acordo com a pesquisa, dentre os setores que mais tiveram ações de disputa no sistema judiciário em 2011, o setor público sai na frente, com 12,14% do total de casos novos registrados. Depois estão os bancos, com 10,88%, o setor público municipal, com 6,88%, o setor público estadual, que tem 3,75%, a telefonia, com 1,84%, o comércio, 0,81%, a área de seguros e previdência, com 0,74%, a indústria, com 0,63%, os serviços, com 0,53% e os conselhos profissionais, com 0,32%. A conciliação é apontada como a melhor forma de resolver o problema. É a conciliação e a mediação dos processos. O CNJ tem já há alguns anos incentivado que os tribunais criem centros de conciliação e mediação, não só para conseguir resolver de uma maneira mais eficiente, ou seja, através do acordo celebrado entre as partes, os processos que estão no estoque, mas também trabalhar com os conflitos que ainda não chegaram ao judiciário e evitar que eles cheguem e resultem em mais processos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aceita a proposta de emenda constitucional que prevê um mecanismo de filtro em recursos do Superior Tribunal de Justiça. Entenda melhor a PEC 209 na reportagem de Gisele Mourão. Aumentar a agilidade no julgamento dos processos no Superior Tribunal de Justiça. Esse é o objetivo principal da proposta de emenda constitucional 209 de 2012. Se a PEC for aprovada, os ministros podem decidir quais recursos extraordinários irão julgar. Por exemplo, quando 2/3 dos magistrados do STJ entenderem que o recurso não precisa ser julgado pela instância superior por não ter relevância jurídica, política, social ou econômica, o processo não será julgado. Com o uso desse filtro, haverá uma diminuição no número de processos e, consequentemente, uma maior celeridade nos julgamentos. A proposta foi elaborada pelos deputados Luiz Pittman, do Distrito Federal, e Rose de Freitas, do Espírito Santo. Para Pittman, é necessário que esse projeto seja aprovado, pois existe uma sobrecarga de processos em tramitação no STJ. O Superior Tribunal de Justiça está assoberbado hoje com processos que muitas vezes não têm relevância federal. Contas de água, contas de luz, multas de trânsito chegam ao Superior Tribunal de Justiça, às vezes inclusive como recursos apenas protelatórios, impedindo que causas mais relevantes sejam efetivamente julgadas e o cidadão que precisa da resposta do judiciário tenha com a rapidez necessária. A PEC cria o mesmo mecanismo adotado em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal para a admissão do recurso extraordinário. Estima-se que até agora houve uma redução de 76% dos recursos para a Suprema Corte. Com a proposta, será criado um parágrafo no artigo 105 da Constituição Federal de 88, que designa também um filtro para o STJ. O tribunal só vai aceitar a admissão do recurso especial depois dos ministros discutirem a relevância jurídica dele. Quando a gente fala em relevância da questão, não é que a gente vai escolher pensar, digamos assim, por esnobismo, uma ou outra coisa, não tem nada a ver. O que vai ser um filtro para a gente não perder tempo com questões que em nenhum lugar do mundo chegam ao Tribunal Superior. Se a PEC for aprovada na CCJ da Câmara, será constituída uma comissão especial com prazo de 40 sessões para analisá-la. Nesta fase também serão realizadas audiências públicas para discutir a proposta. Nós, em conjunto com o Judiciário, estamos construindo uma justiça mais ágil, mais eficiente, da maneira do cidadão que paga o seu imposto quer. É preciso o Parlamento e o Judiciário encontrarem uma solução de darem essa agilidade. De 6 a 8 de dezembro vai ser realizado no Rio de Janeiro o 29º Encontro Nacional dos Juízes Federais.
Durante o evento, serão debatidos os mais importantes temas de interesse dos magistrados federais e do jurisdicionado brasileiro. A seguir, você vai ver que os candidatos ao concurso de carteiros recorrem à justiça contra teste físico rigoroso. Não está em desacordo porque foi previsto no edital. A aplicação da prova física foi igual para todos os candidatos, então houve uma obediência ao quanto previsto no edital e uma obediência ao princípio da isonomia. E ainda, depois de 7 meses à frente do STF, o ministro Carlos Aires Brito deixa o tribunal por aposentadoria compulsória. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. Só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem. Mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa. Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? Inconformado por não ter passado no teste físico do concurso de carteiros, um candidato entrou com uma ação na Justiça Federal contra a comissão organizadora do concurso. Ele alega que a prova de esforço é desproporcional à função. O caso é polêmico. Para ser carteiro, não basta passar na prova escrita do concurso público. O teste físico também é exigido e pode desclassificar o candidato, o que tem sido motivo de muita polêmica. Um candidato inconformado que passou no concurso, mas foi reprovado no teste de aptidão física, entrou com uma ação na Justiça Federal contra a comissão organizadora do concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Entre outros argumentos, ele alegou que os testes físicos seriam desproporcionais para a função de carteiro. Mas o entendimento do juiz responsável pelo caso é outro. Para Carlos Eduardo Castro Martins, relator do processo, a avaliação física se faz necessária para o desempenho das atividades desenvolvidas no cargo. Não está em desacordo porque foi previsto no edital. A aplicação da prova física foi igual para todos os candidatos, então houve uma obediência ao quanto previsto no edital e uma obediência ao princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos tiveram que se submeter à mesma prova física. Lógico, diferenciando homens de mulheres, né? A prova física para homens foi diferente da prova física das mulheres, mas todos os homens fizeram a mesma prova e todas as mulheres fizeram a mesma prova. Já o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal considera o teste físico discriminatório. Esse teste ele é feito para nós, do sindicato, de forma muito discriminatória, na verdade, em relação, primeiramente, à mulher, porque necessariamente não se usa a força para poder trabalhar, fazer as funções de um carteiro de OTT, né? Se usa-se a resistência da pessoa. Então, a corrida eu acho que está dentro da questão da resistência, mas já a barra fixa e a dinamometria, eu acho ela muito abusiva. Então, assim, nós aqui do sindicato não concordamos com esse teste de aptidão física. Anita Marques destaca ainda que as mulheres que fazem o concurso são as mais prejudicadas. Aqui hoje em Brasília, 960 pessoas foram convocadas para fazerem o teste físico. Dessas, 432 foram reprovadas, quer dizer, 45% foram reprovadas no teste físico. Em especial as mulheres, né? Porque é onde nós também já fizemos denúncia na Secretaria de Mulheres, por conta de que nós precisamos estar barrando esses meios discriminatórios de ascensão às mulheres à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Mas a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso proposto pelo candidato. No entendimento do relator, não houve nenhuma irregularidade no processo. O edital previu, no caso específico, previu a prova de robustez física como uma das fases do concurso. Sem essa previsão no edital, não há como, no meio do concurso, inventar de fazer uma prova de aptidão física. Tem que já estar previsto previamente no edital. Depois de 7 meses como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito deixa o STF por aposentadoria compulsória. Ele completa 70 anos este mês. Antes de deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito fez questão de fazer uma visita à Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para o presidente da AJUF, Nino Toldo, isso mostra a boa relação da associação com o STF. Foi uma alegria receber o ministro Aires Brito aqui na AJUF. Ele já havia prometido fazer uma visita e ele não quis deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal sem que cumprisse a sua promessa. Por força de agenda, ele não havia marcado ainda, mas ele o fez no último dia de sua gestão. E é importante essa visita porque demonstra o bom relacionamento existente entre a AJUF e o Supremo Tribunal Federal e a importância que o presidente do Supremo Tribunal Federal dá à AJUF e às associações de classe da magistratura. Esse tipo de contato é fundamental, nos aproxima, nos identifica, nos ajuda a uma compreensão comum das coisas, a uma visão de conjunto da realidade dos juízes e dos servidores do judiciário, e é honroso visitar uma instituição de vanguarda republicana, não é, que tem conduzido a magistratura para a concreção de valores que dão sentido, dão grandeza, dão propósitos à vida coletiva, no plano ético, cívico, democrático, da independência da magistratura, da sua qualificação, para que tenhamos uma jurisdição de excelência. Então, eu me sinto feliz e honrado em comparecer à AJUF. Nascido em Propriá, cidade da região do Baixo São Francisco, em Sergipe, Carlos Augusto Aires de Freitas Brito foi o primeiro sergipano da história a ocupar a presidência da mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mais tarde mestre em Direito e depois doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Em 1967, passou a exercer a advocacia, alternando a atividade com os cargos públicos que ocupou, como consultor-geral do Estado do Sergipe, procurador-geral de Justiça, procurador do Tribunal de Contas e chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico, todos em seu estado natal. Além de ter sido professor em faculdades de Direito de São Paulo, Brasília e Sergipe. Na condição de membro da Corte Suprema Brasileira, o ministro Aires Brito foi relator de ações de muita repercussão, entre elas a que legalizou a pesquisa científica com células-tronco no Brasil e o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E atualmente, como presidente do STF, a Ação Penal 470, conhecida como Mensalão. Depois de 7 meses como presidente do STF, Aires Brito deixou o cargo por causa da aposentadoria compulsória, já que completa 70 anos este mês. Quem assume a presidência do tribunal é o ministro Joaquim Barbosa. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia.